Tudo bem? Bom, meu nome é Diego Campos e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Freud, né? E a ideia de psicanálise, a filosofia dos tempos modernos. Bora lá descobrir um pouquinho mais sobre esse assunto? Bom, pessoal, hoje a gente tentar entender um pouquinho do pensamento desse cara que marcou pra caramba o pensamento do século XX, né? Sigmund Freud, né? Um austríaco, né? Que nasceu em Freiberg, uma pequena cidade na Morávia, né? É, uma, é um descendente de uma família judia e vai falecer em Londres em 39, né? Na verdade, ele depois se mudou para a Alemanha e teve que fugir é, até Londres por conta da perseguição dos nazistas no início da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Freud é um cara muito controverso, mas um cara que obviamente marcou a época e ele trouxe bastante, digamos assim, lançou luz, né, sobre conhecimentos que até então não eram tidos, não eram colocados, né, como explicação para muitos problemas psicológicos, né. Bom, ele estudou medicina e estudou psicologia, né? Ele é um médico neurologista, a especialização dele, e ele vai começar a olhar bastante, né, desde o começo da sua trajetória, a relação entre os problemas físicos que se relacionavam com aspectos emocionais, como ansiedade, que na época tinha o nome de histeria, tá? E ele vai começar justamente a trabalhar com essas neuroses, né? Para muitos, loucuras, né? E essas histerias, ele vai tentar entender, ele vai ser o primeiro cara a mostrar que existia uma relação disso com a psicologia, com os problemas psicológicos, né? Ele vai tentar entender, né, a medicina pela primeira vez, e esse é o grande ponto aqui do Freud. Ele vai ser o cara que vai tentar olhar para o corpo humano além do corpo físico, material, né? Ele olha o corpo humano, a questão mental, a questão psíquica, né? Isso é interessante pra caramba, porque ele vai lançar, né, uma nova forma, um novo campo de conhecimento que até então era inexplorado. Ele vai ser o primeiro cara a orientar estudos nesse sentido, que é o que a gente vai chamar de psicanálise, né? Bom, e que contexto histórico é esse que o Freud ele vivia, né? Bom, na época dele, né, ele nasceu em 1856, a gente via a Inglaterra se colocar como o grande protagonista, né, a grande potência mundial da época, né? A gente vê uma revolução industrial em larga escala, os Estados Unidos se colocando já como uma potência, Viena, a cidade, né, na qual ele morou durante boa parte da sua vida, era uma cidade resplandecente na cultura, né, principalmente o berço da música clássica, Bach, Beethoven, Mozart, pessoas de alto quilate, né? A cultura de Viena era uma das cidades mais interessantes sobre esse ponto de vista cultural na Europa, né? No mundo, talvez. E Viena experimentava uma série de novas ideias, né? E o Freud, ele representava um pouco disso, né? Ah, e é justamente, galera, era uma época de várias experimentações, né? Com o desenvolvimento da ciência, das novas tecnologias, era necessário, era possível, né? E era quase que normal, né? Dentro desse modelo, desse contexto de efervescência, de mudanças, de transformações, é, acontecerem novas metodologias, novos estudos, novas possibilidades, né? E aquele momento ele marcava, né, uma ruptura, né? Até então a doutrina religiosa ela influenciava muito a sociedade, né? O sexo mesmo era visto como algo, um tabu, né? Existia uma valorização da vida familiar e a própria ideia de erotismo era proibido. Então esses tabus, né, eles são trabalhados, essa repreensão psicológica do desejo, ele tem um ponto central na obra do Freud, a gente vai ver isso, né? A própria ideia da mulher como sendo inferiorizada. Então, são várias questões que estão sendo, na verdade, pela primeira vez discutidas, né? Estão sendo colocadas aí a discussão na sociedade, e é justamente dentro desse contexto, né?
de mudanças, de contestações, de novas formas de abordagem sobre os problemas psíquicos do ser humano, que o pensamento do Freud ele se consolida, tá? Se tornando, obviamente, aí um marco dentro da forma do pensamento humano. Bom, o que é essa psicanálise, então? A psicanálise, na verdade, é um conjunto de conhecimentos sinalizados sobre a vida psíquica. Então ele vai dar uma grande ênfase, o Freud, para a vida psíquica, ou seja, a vida mental da pessoa, né? Ele vai dizer que boa parte das explicações das doenças, né? Ele vai dizer que boa parte da explicação do comportamento, né? E da forma com que o corpo humano faz tem a ver com a vida psíquica. Então ele vai se debruçar e entender a vida psíquica, a vida mental, né? Do ser humano como causa de várias coisas, inclusive de doenças, né? Que até então era vista somente como questões meramente físicas. E o método de se investigar isso, né? Ele vai propor uma forma de investigação desses problemas, é interpretar aquilo que as pessoas falam, né? Muitas das vezes as pessoas falam coisas e a forma com que elas falam, elas inconscientemente, elas elas entregam, né, muitas informações e as próprias causas dos seus problemas. E aí cabe ao psicólogo justamente problematizar e resolver essas questões não resolvidas, né, dos seus pacientes. E essa, em grosso modo, é aquilo que o Freud se propõe a fazer, né? Bom, inclusive ele vai propor algumas teorias bem interessantes. Uma delas, uma que muito famosa, é a teoria dos sonhos, né? Ele vai, inclusive, dizer que foi uma grande revolução quando ele fala sobre isso, sobre a interpretação dos sonhos, né? Ele contestava a noção bíblica de que os sonhos eram sobrenaturais e ele vai dizer não, eles derivam da psique humana, né? Da vontade, do desejo, de algo relacionado a isso. Ele é uma criação da mente humana. Então, decifrar o sonho, para o Freud, na verdade, se tornou chave para entender o que se passa dentro da cabeça das pessoas, né? Então essas teorias elas foram ridicularizadas na época e o mais engraçado é que 100 anos depois, né, a ciência começou a ver que existia, na verdade, muita relação, né, sobre o que a pessoa deseja, sobre os problemas que a pessoa tem por meio dos seus sonhos, né? Em 1989, né, um cientista, Konstantin Pavlidis e o Jonathan Wilson, da Universidade Rockefeller, começou um estudo pioneiro, né, estudar cérebro de ratos, e eles começaram a descobrir que os neurônios mais ativos durante o dia continuavam a ser ativados durante a noite. Obviamente, isso mostra que existe uma relação, aquilo que você vive durante o dia, as suas frustrações ou desejos ou emoções, e é o que se constrói, na verdade, durante o período da noite, durante o seu sonho. Obviamente, outros estudos eles desenvolveram mais essas ideias, né? Mas boa parte das teorias do Freud que naquele momento até não foram muito bem recebidas num primeiro momento. Ele foi mais reconhecido durante a sua velhice, mas nota é, que ele marcou a época, no sentido de que ele começou a mostrar caminhos que hoje são basicamente tidos como grandes fronteiras de conhecimento, né? E para a gente poder entender o Freud, é interessante a divisão que ele faz sobre a estrutura da personalidade, né, sobre, da psique, né, do nosso pensamento, de quem nós somos. Ele vai dizer que todo mundo, o corpo psíquico das pessoas, né, ele é formado por três partes: o ego, o superego e o id. O que cada um significa? Bom, o Freud vai dizer que quando a gente nasce, a gente é um bebê e a gente é movido pelo id. O que é o id? São os instintos, é o libido, é, é aquilo que a gente faz movido pelo prazer. Então o bebê, o prazer dele por exemplo, mamar. Então ele mama, né? Então ele é movido, né, pelo instinto dele da sucção do leite para sobreviver. Ele não pensa no que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. Então ele tá ligado nas primeiras, nas crianças, nos bebês,
principalmente a satisfação das necessidades corporais, né? O id ele tem a ver com isso e a gente mantém isso depois a partir do desenvolvimento da idade humana, né? O id ele está ligado à satisfação, né? Ele está ligado ao desejo, ele está ligado ao instinto. E então nesse sentido, o id é aquele que nos motiva, né, a aumentar o prazer, a diminuir a tensão da necessidade. O id ele se satisfaz com a gratificação instantânea, ou seja, o prazer imediato. É algo primitivo, ele é até amoral, ele é insistente, ele é impulsivo, né? Muitas das vezes esse é um ponto interessante que a gente vai ter que chamar atenção mais tarde. O que é o ego? Bom, o ego na verdade, o ego é o contrário do id. Então você perceba que tem uma linha. O ego é a máscara social, né? É a razão, é a racionalidade. Ele é a mediação entre o id e a realidade. Então, para eu poder me portar em sociedade, eu não posso simplesmente fazer tudo aquilo que eu tenho desejo em todos os momentos, né? Esse é o grande X da questão. Eu não posso andar pelado na rua, por exemplo, apesar de gostar, talvez. Então, alguns desses controles, eles têm a ver com o quê? Com o bom senso. E o bom senso é ligado à racionalidade, né? E é justamente o ego, tá? Ele decide quando e como os instintos podem ser satisfeitos. Se tem momentos, se tem lugares adequados, se tem objetos adequados, ele adia ou redimensiona os impulsos em função da realidade, da sociedade que se vive, né? Ele opera de acordo com o princípio da realidade, tá? Então ele é algo racional. E a gente tem o superego, né? O que é o superego? É um conjunto de ordens e crenças. Ele também perceba que somente o ego ele aparece, tá? Ele é socialmente, digamos assim, explícito. Tanto o id, que é o instinto, quanto o superego, eles estão, digamos assim, eles não são explícitos a todas as pessoas. Mas o que é o superego? Ele é um conjunto de ordens de crenças, aquilo que a gente acha que é certo ou errado, que está dentro da gente, que é inconsciente. É aquilo que fala pra gente, isso não é legal, isso é legal, ou não é legal. Isso são valores, são padrões que a sociedade, a própria família nos introjetam. Então a gente nasce com aquilo. E esses valores a gente vai chamar de superego, tá? Mas ele é algo também inconsciente na gente. Por mais que às vezes a gente faça alguma coisa, a gente raciocine de alguma forma, dentro da gente tem algo que nos diz que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Isso é o superego. E a relação desses três, muitas das vezes, é o que define a personalidade humana. E o Freud ele vai tentar mostrar que os conflitos entre o id, o ego e o superego pode causar problemas. Né? E é justamente boa parte dos problemas psíquicos, mentais, psicológicos dos pacientes que chegam nas clínicas e nos hospitais está justamente causado por isso aqui, pelos conflitos entre essas três instâncias, o id, o ego e o superego. Aqui a gente tem uma imagem que dá para a gente poder enxergar melhor isso, né? A gente tem aqui o superego, que são as regras, a moral e a ética, né? E lembrando que as regras e a moral, elas mudam de acordo com a sociedade, né? Então, aquilo que é certo na Idade Média não é certo, às vezes, nos dias de hoje. Aquilo que é bonito na antiguidade não é bonito, não era bonito, por exemplo, na Idade Moderna. Então a gente nota que as sociedades, né, e dependendo do local e do tempo que você está, isso, o certo e o errado, eles podem se alterar. Mas existe também o ego, que é justamente o que é consciência, é algo racional, né? E existe o id. Esse é o ponto aqui para a gente chamar atenção. E ele vai dizer o seguinte, né? Dentro dessa estrutura, no centro da teoria do Freud, situam-se os conceitos, chaves de pulsão e conflito. Então o que ele está dizendo? Que muitas das vezes, o que é pulsão? É quando o impulso é traduzido em desejo. Muitas das vezes, o desejo de fazer algo, ele pode ser inconsciente, tá? Se muitas das vezes, racionalmente, há
uma reprimenda, né? As pessoas elas começam a, por exemplo, a reprimir demais seus desejos, você pode ter uma pulsão. O que é a pulsão? É quando a pessoa faz o desejo que ela reprimiu sem ela ver de forma inconsciente, né? Que é uma estrutura da psique, né? Esse é um desvio, às vezes, de caráter. A pessoa, ela conscientemente sabe que roubar é errado, mas ela tem esse impulso, ela não conseguiu resolver isso, e às vezes ela rouba e ela nem consegue se dar conta disso, né? E aí ele vai dizer que isso gera um conflito intrapsíquico, né? Por exemplo, as frustrações e os conflitos ocorrem quando esses obstáculos se opõem à realização dos desejos individuais. Se eu tenho um desejo e eu não posso realizar esse desejo, muitas das vezes entra em conflito, né? Essas situações constituem como que um desafio, né? Como é que a pessoa vai conseguir lidar com isso, né? E se não houver estratégias adequadas para lidar com isso, existe um conflito, né, psíquico que vai trazer um transtorno, que vai trazer um trauma, que vai te trazer uma loucura, de certa forma, né, não saber lidar com essa situação. Então, e ele vai mostrar que inconscientemente, muitas das vezes, né, a gente consegue perceber como vai manifestar esse conflito, né? Geralmente, existem 3 estratégias inconscientes para a resolução de conflitos psíquicos, né? E geralmente esses conflitos intrapsíquicos, eles têm algumas características. Por exemplo, ó, quando a pessoa ela realizou uma coisa que ela tem vontade, né? Ela reprimiu e só que ela fez aquilo, né? O que é a primeira característica que o Freud começa a identificar? Por exemplo, a negação, a pessoa distorce a realidade, né? Às vezes ela tem aquele impulso, né? E ela fez de forma inconsciente, né? O que é o inconsciente? Às vezes você não percebe muito bem, porque para o indivíduo aquilo não é algo errado internamente, mas racionalmente ele julga como errado. Mas como é inconsciente, ele não consegue perceber racionalmente, né, que aquilo que ele fez de fato. Então, é muito comum as pessoas que agem nesse sentido, elas vão tentar o quê? Elas vão tentar distorcer a realidade, elas vão falsificar, elas vão negar que aquilo aconteceu, né? Outros pontos também que ele vai colocar, por exemplo, o recalcamento, que é um mecanismo da mente da gente de repressão, de pensamentos, de recordação, de sentimentos, de pulsões. É quando aquilo é tão traumático, aquilo que está inconscientemente em você, que você costuma recalcar. O que é recalcar aquilo? Você não fala daquilo. A sua mente meio que apaga aquela lembrança. É algo tão dolorido, é algo tão traumático, é algo tão ruim para você, que a sua mente ela simplesmente recalca. E você não quer tocar no assunto, né? Então, quando alguém toca em algum tema, algum assunto relacionado ao seu trauma, você simplesmente fica nervoso, você não quer se lembrar daquilo, né? Então, é uma forma de recalcamento, que o Freud vai identificar como sendo uma das situações mais corriqueiras. Existe também a racionalização, que é o conjunto de estratégias de justificativa de comportamento. É quando você tenta racionalizar por que você fez determinada, é, determinada ação de forma impulsiva, né? Você tenta digamos assim, justificar, muitas das vezes até o próprio injustificável, para tentar lidar com aquele conflito de uma forma pacífica, mesmo que seja impossível, de forma racional, mas você tenta justificar. E esse é um dos pontos aqui que o Freud chama atenção. É bem interessante. Existem pessoas, por exemplo, que o Freud vai chamar, quando ele vai falar da sublimação, é pessoas que tentam mentalmente, psicologicamente, fazendo o quê? Substituir uma coisa ruim por uma coisa boa. Então, ó, eu fiz aquilo, eu sei que é ruim, meu Deus, tô mal com isso. E o que a pessoa tenta fazer? Ela tenta fazer alguma coisa moralmente bacana. Vou ajudar, vou comprar cesta básica para doar para as famílias carentes. Eu vou tentar fazer alguma coisa para compensar, uma coisa boa, para compensar aquilo de ruim que eu sei que eu fiz. Então, a pessoa ela tenta sempre compensar de alguma forma, né? Ela nunca atua na resolução do problema, ela foge justamente tentando compensar.
desculpa, se sublimar, que tem a ver também quando é o caso da compensação, né? Aí nesse caso aqui é um pouco até diferente da sublimação, que a sublimação você ainda tenta fazer algo bom para substituir algo ruim que você fez. A compensação não. Ela é quando você, vamos supor, você tem algum conflito com você. Você tem algum conflito, sei lá, com o seu cabelo, né? Com a sua, sei lá, com seus quilinhos a mais. E você não consegue se resolver nesse sentido. Você tem um trauma em relação a isso. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a zoar as outras pessoas, né? A, a tirar com a cara das outras pessoas como forma de compensação a uma coisa que você sente que você é inferior. Então, então é uma forma, é, é um mecanismo contra qualquer tipo de inferioridade, seja ela fisiológica, patológica, sendo ela real ou não, o que consiste na adaptação de comportamentos contrários, que na verdade é você brincar com a cara do outro, né? Achar algum defeito no outro para tentar o quê? Se igualar a ele, né? Como forma de autoestima, né? E é uma forma também comum, né? Às vezes de comportamento, né? Do que a gente percebe desses vários conflitos, né? é, Psíquicos, né? Psicológicos. E o Freud, ele na verdade trouxe muita luz nesse sentido, né? Porque ele mostrou que muitos problemas psíquicos, eles têm origens psíquicas. Esse é o X da questão. E que o homem não pode ser visto somente como corpo físico. Existe um corpo mental. Então as doenças mentais, e a gente fala do século XXI, né, elas são boa parte hoje da medicina moderna, as causas de vários problemas, né? Hoje a gente sabe que existem relações de doenças mentais, por exemplo, com câncer, de doenças mentais com pressão arterial, problemas cardíacos. Então a origem, muitas vezes ela não é física, né? Ela é uma origem mental, psíquica, psicológica. E isso é o ponto. E o Freud, ele tem aí como sendo o primeiro cara a apontar esse caminho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha descortinado algumas informações importantes para vocês aí. E um grande abraço para vocês.